Olá, vamos começar o programa, é claro, pelas boas notícias. Tem vacina no SUS e se o diagnóstico for precoce, você está curada. A má notícia, a desinformação e as nossas conhecidas deficiências na área da saúde provocam vítimas fatais. Cerca de 20 mulheres mortas por dia em 2020 por causa do câncer cervical, mais conhecido como câncer de colo do útero. Tem prevenção, tem tratamento, mas é preciso cuidar, se cuidar. Vamos saber mais sobre a doença. Mais conhecido como câncer do colo do útero ou câncer cervical. É causado pelo vírus HPV. Existem mais de 200 tipos diferentes do papilomavírus humano. E como se contrai o vírus? A principal forma de contágio é pela via sexual. A lesão inicial pode, se não cuidada, se tornar um problema sério lá na frente. Não há tratamento específico para eliminar o vírus. Além da vacina, a prevenção se dá pelo exame conhecido como Papa Nicolau, que detecta alterações nas células do colo do útero. Câncer hoje é um grande problema, né, no mundo todo, mas não é mais luxo e nem um problema só de países de primeiro mundo, que vivem hoje uma diminuição de incidência e mortalidade, enquanto os países como os nossos vão ter 75% dos casos, 70% das mortes e um aumento de 50% a 75% nos próximos 10, 20 anos. Em 2022, tinha 50 mil mulheres sendo atendidas pelo SUS devido a câncer de colo de útero e 19 mil mulheres chegaram a ser internadas por câncer de colo de útero. Agora, alguns outros números. A partir do ano 2000, nas últimas 2 décadas, 108 mil mortos em todo o país. Ano passado, o número de óbitos ultrapassou os 7 mil. Para este ano, a previsão é de 17 mil novos casos. O câncer de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, apesar de ser prevenível. Embora seja uma doença de alta mortalidade, com diagnóstico e tratamento simples e de baixo custo, o câncer do colo de útero permanece com alta prevalência. A cada 2 minutos morre uma mulher no mundo. A cada dia morre 20 brasileiras de uma doença que é 95%, 99% evitável com o conhecimento e os recursos que a gente tem disponíveis no SUS, a vacina e o exame preventivo feito de forma adequada e correta. Pois é, mortes evitáveis. Por isso que os especialistas batem sempre na mesma tecla. Prevenir é preciso. Vamos falar mais adiante da vacina para meninos e meninas. Agora, a prevenção e o Papa Nicolau. A detecção precoce, ela se dá a partir do que a gente chama de rastreamento, que consiste basicamente hoje na oferta periódica, o exame preventivo, né, o citopatológico de câncer de colo de útero, também chamado de Papa Nicolau, e que é oferecido para as mulheres a partir de 25 anos, conforme a recomendação do INCA. O exame Papa Nicolau é um exame bom, né, salvou muitas vidas. A gente vê dentro do bairro, dentro da cidade, diferenças do sistema suplementar para o sistema público, a questão da educação, como a gente vê que isso é realmente uma doença associada à vulnerabilidade. E enxergar a vulnerabilidade é proteger e tentar fazer melhor. A gente consegue que as pacientes tenham acesso ao exame periódico, a possibilidade disso ser identificado num quadro ainda precoce, em que o tratamento vai ser menos invasivo, ela é alta se a gente conseguir dar acesso às pessoas, né? O Dr. Marcos falou que passa 10 anos, de 8 a 10 anos, de uma doença inflamatória virar um câncer. Então, nós temos 10 anos para ter uma chance de não deixar que essa mulher tenha câncer. Vamos falar agora de metas. Para a Organização Mundial da Saúde, os desafios até 2030 são 90% das meninas até os 15 anos de idade totalmente vacinadas contra o HPV. E esse objetivo é voltado para a população adulta, 70% das mulheres examinadas antes dos 35 anos. E em caso de diagnóstico positivo, 90% das mulheres com câncer de colo do útero recebendo tratamento. Para ter uma ideia como é importante fazer a educação, em Pernambuco faz 3 meses que está fazendo vacina na escola. Em 3 meses ele já vacinou 3 vezes mais do que o ano de 2019. O nosso desafio
é imenso. Nós precisamos, segundo as metas da Organização Mundial de Saúde, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para que até 2030 a gente reverta em um quarto o número de câncer de colo de útero no Brasil. Então, nós temos um grande desafio, a pandemia não colaborou. A taxa de mortalidade no Norte e Nordeste pela doença é maior entre as regiões do país. Ora, é a informação que não chega para fazer a prevenção ou mesmo a ineficiência do sistema público de saúde para alcançar essas mulheres. Seja como for, assim o fator vulnerabilidade para explicar essa maior incidência, vulnerabilidade social e a questão racial. O câncer de colo de útero tem relação direta com as condições socioeconômicas da população feminina. O maior índice dá-se nos países de média e baixa renda, em termos comparados, pois tem uma característica importante, analisada em todas as regiões do mundo, que é a incidência com relação direta à vulnerabilidade social. Esses estudos realizados em Pernambuco apontam que mulheres brancas têm uma sobrevida maior do que as mulheres negras. Mas a gente vê que a chance de morrer, né, é maior realmente para a população negra, comparada com as brancas. E a que mais cresceu nessa década foi dos índios, que chega a ser 3 vezes maior, aumentou 82% numa década a chance de uma indígena morrer por câncer de colo de útero. A gente também precisa trazer esse debate entendendo aquela mulher que está dentro da periferia, que está dentro das comunidades, que muitas vezes tem a oferta, mas não tem acesso. Então, a importância da gente ampliar o acesso dessas mulheres, né? Como é que essa mulher chega até a unidade de saúde para fazer a prevenção, o rastreamento, a testagem, né? A vacinação. E a palavra de ordem agora é HPV, ou melhor, o combate ao vírus HPV. Falamos lá atrás sobre vacina para meninos e meninas. Isso mesmo, ela existe, é voltada aos jovens entre 9 e 14 anos. Sim, meninos e meninas precisam tomar as doses que protegem. Mas o preconceito faz muitas vezes que isso não aconteça. Muitos pais ou responsáveis acreditam que a vacina pode ser um incentivo à vida sexual precoce. Vamos aos especialistas. A gente sabe que a imunização para o HPV é uma das vacinas, né, que conta com o que a gente chama de uma hesitação vacinal, né? Ou seja, uma recusa, um adiamento, né, da decisão de oferecer a vacina ou de tomar a vacina, relacionado ou a medos ou a concepções que são equivocadas. Por exemplo, de imaginar que é uma vacina que vai prevenir a infecção pelo HPV e também vai reduzir a incidência, por exemplo, de verrugas genitais e que, se não produzem morte, mas produzem grande desconforto e custo para os serviços de saúde, para que esse cuidado aconteça. Então, é importante ressaltar que oferecer essa proteção, né, na faixa etária que é sugerida, né, que é recomendada pelo Ministério da Saúde, se trata de proteger, né, e não se pode confundir isso com um estímulo à prática sexual precoce, né? Eu queria também frisar muito a importância da vacina do HPV, porque afinal de contas é uma das vacinas mais caras que a gente tem, né, e que o SUS comprou em 2014, né, e conseguiu incorporar no seu calendário vacinal. E é a única vacina que nós temos que previne câncer. Então, é quase um contrassenso nós termos uma baixa cobertura vacinal, né? Então, a gente também não tem a cobertura vacinal necessária para nos próximos anos a gente erradicar, por exemplo, a circulação do HPV. Então, a gente também precisa incidir na promoção dessa vacina, né? E como é que a gente rompe a barreira que o Dr. Marcos trouxe, né, da hesitação vacinal? O que significa essa hesitação vacinal, né? Por que nós temos uma vacina que previne contra o câncer e nós não temos as meninas, adolescentes, e os meninos e adolescentes tomando essa vacina, né? Nós temos uma sensação fantasmagórica, que a gente vai utilizar esse conceito, né, na população, de que a vacina ela induz ou promove a iniciação sexual precoce, o que é uma falácia, porque, na verdade, é óbvio que a vacina do HPV, ela pretende prevenir,
de uma lesão futura quando for iniciar a vida sexual. Porque, afinal de contas, o HPV, sim, né, é um vírus que passa por via sexual. Mas isso não quer dizer que a vacina vai promover essa iniciação. E isso a gente precisa desconstruir. E se tem vacina para os menores, tem teste de detecção do HPV por análise molecular. Quem não se lembra do teste do PCR para a Covid? Essa tecnologia também faz parte da estratégia para o combate ao câncer do colo do útero. A pandemia trouxe oportunidades, fora dificuldades. Começamos a fazer exame de PCR nesse país. Não tínhamos nem máquina, nem pessoas. O que é que nós vamos fazer com essas máquinas adquiridas de teste de PCR? Vamos fazer teste de colo de útero, né? O exame ficou mais barato. Eu realmente acredito que o teste de HPV possa ser o futuro do Brasil, né? A política futura para o Brasil. E isso também empodera as mulheres, uma vez que você consegue que elas possam realizar a autocoleta, que é uma coleta muito menos invasiva do que um especular, de um exame especular com espéculo, né? E também por conta do resultado vir o menor tempo possível. Isso é muito importante para a credibilidade também daquele exame e não levar as mulheres para o setor privado fazer histologia, por exemplo, né? A grande questão é que o Brasil, dentro da condição difícil que teve da pandemia, ele fez um investimento, o país todo, que foi um investimento na área de biologia molecular, chamado Parque de Exames de RT-PCR. Todos os estados, a Fiocruz, investiram em máquinas de RT-PCR, que são as máquinas para fazer esse diagnóstico mais precoce ainda do vírus, que é a lesão precursora ou é a situação, digamos assim, carcinogênica para que a lesão cancerígena se desenvolva. E, ao fazer isso, deixou em condições de se poder mudar a lógica do rastreio para iniciar pelo teste PCR, de RT-PCR do HPV. Ou seja, o Brasil passou a ter condições de fazer isso. E essa inclusão do teste molecular no SUS para a verificação do HPV faz parte da Estratégia Nacional de Controle e Eliminação do Câncer de Colo do Útero. O projeto piloto começou em Recife agora em março e deve ser estendido para todo o Brasil. O estado de Pernambuco tem um programa de sucesso no combate ao câncer cervical, chamado Útero é Vida. Isso tudo está um arcabouço colocado e positivo para um projeto, digamos, piloto de cunho nacional, que teve um lançamento com a ministra Nízia Trindade lá em Pernambuco, agora em março, com o presidente Lula, para testar inicialmente 375 mil mulheres no estado de Pernambuco. O programa Útero é Vida, ele se baseia no rastreio organizado, que é garantir a cobertura para 70% da população, com base no território, chamando, oportunizando, conversando, criando formas, né? Está previsto 10, 20% de fazer autocoleta, conversar com aquele território, qual a oportunidade de fazer. A gente conversou com as pacientes que adoeceram. Quase a unanimidade foi que nem os maridos, nem o mundo do trabalho facilitava a pessoa fazer a prevenção. De fazer, sim, um rastreio organizado em 400 mil mulheres, para a gente tentar, em 5 anos, chegar a essa cobertura de 70%. Mas não é só o teste, é ter um sistema de informação que acompanhe a mulher para o próximo passo, para a gente não perder, para a gente... Essas que são o HPV de alto risco positivas, a gente está vigiando mais de perto. E quanto mais tecnologia, melhor. Monitoramento das mulheres atendidas, daquelas que necessitam iniciar ou continuar o tratamento. O Estado tem que se organizar. Para a criança fora da escola, a gente fala em busca ativa. Neste caso do câncer do colo do útero, um rastreio organizado. Segmento. O que a gente tem no Brasil, nós nunca... nos últimos 10 anos, nunca atingimos a meta de rastreio, né? Isso é muito sério, ou seja, é uma política que nunca funcionou, porque se você nunca consegue atingir mais de 80% das mulheres realizando o rastreio, você não consegue atingir aquelas mulheres que precisam, então, evitar, né, o desenvolvimento de uma lesão de alto grau, ou ao perceber que existe uma lesão de alto grau, tratar de forma oportuna. Então, o que a gente tem é que 80% das mulheres que têm lesão de alto grau, que são as mulheres que necessitam de intervenção, né, que são lesões pré-cancerígenas ou muitas vezes lesões já cancerígenas,
são essas que 80% não participaram do rastreio. Ou seja, essa política que a gente tem hoje de rastreio oportunístico, ela não funciona. Você imaginar que hoje, querer que uma pessoa vá no serviço de saúde um dia presencialmente para buscar uma consulta, ter que voltar no outro dia porque não tem vaga, ir um terceiro para buscar outra vaga, isso não tem mais sentido, na verdade, no atual ponto de vista das soluções tecnológicas que a gente tem e do que é popularizado no termo da comunicação, né, por meio digital. A gente precisa, então, que o rastreio se dê de forma organizada. O que é rastreio organizado? É quando eu sei quem é a população que necessita do exame, ou seja, mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, né? E quiçá a gente consiga diminuir essa faixa etária quando a gente implementa, né, o teste de HPV para 30 a 60 anos, como são em alguns países como Austrália, Holanda, enfim, já conseguiram fazer, e é assim que eles fazem, né? A Holanda, inclusive, é um país que conseguiu reverter esse cenário com a migração do programa, né, para o teste de HPV e para o rastreio organizado, que as coisas andam juntas, né? Então, é preciso que você tenha, saber quem são as mulheres que precisam realizar o exame e convocá-las para realizar o exame. Né? Convocá-las no melhor sentido, né? De dizer que aquilo ali é uma oferta do sistema de saúde para você fazer esse rastreio. O que é mais importante para a gente é que não adianta você dissociar as ações. Não adianta eu só fazer a comunicação, não fazer o resto, eu fazer só o rastreio organizado e não ter um teste de qualidade. A citologia tem qualidade, mas é sempre nas mesmas mulheres. Às vezes não são os laboratórios que não têm qualidade, mas se eu faço sempre na mesma mulher, eu não vou encontrar a doença. Eu não vou encontrar a lesão que eu preciso encontrar. Então, a gente tem a plena consciência de que tem que ser um contínuo. Então, é desde a educação em saúde, a vacina, toda uma preparação para o uso de camisinha feminina, masculina, é a vacina, é o rastreio organizado, através do teste do HPV, que quando positivo, ele vai ter a citologia e que quando for depois, a gente possa ter todo um conjunto de tratamento, que é o que a gente tem feito. Pois é, tecnologia de ponta que salva vidas. E o que também nos protege é a mobilização da sociedade, a boa informação. Campanhas. É muito necessário que nós avancemos em termos de campanhas, em termos de resgate da promoção dos direitos sexuais e reprodutivos dentro do programa Saúde na Escola e outros programas interseccionais, né, como a saúde do adolescente, a cartilha do adolescente, enfim, e também campanhas a nível nacional que façam esse debate, o debate de símbolos, né? O debate aquele que promove, que consegue romper a barreira do mito, né? Então você consegue então colocar ali de fato o que é informação de verdade, o que precisa chegar na população. Diante da gravidade do problema, né, a gente não pode abrir mão de nenhuma estratégia. Então, a gente precisa, a partir desse espaço, mobilizar trabalhadores e trabalhadoras, mobilizar os movimentos de mulheres, a sociedade em geral, para que conversem com suas familiares, né, que possam, a partir desse programa, quem está nos assistindo, nos está ouvindo, poder falar sobre isso em casa, falar sobre isso no seu bairro, né, e também com as iniciativas do poder público. Falamos agora há pouco de rastreio organizado, então vamos insistir. A navegação do cuidado. A informatização é muito importante, a integração entre os níveis de atenção, o controle do Estado sobre os centros diagnósticos, o ver e tratar o diagnóstico da lesão integrado com o local de tratamento, né? Uma forte coordenação da política nacional e alinhamento das diretrizes com os profissionais e o convencimento da população. Além de outras estratégias que a gente deve beber da fonte, como outros países fizeram, como uma figura da navegação do cuidado, né? Ou seja, você tem uma figura que consiga acompanhar essa mulher que tem uma lesão de alto grau e consiga fazer, ou já tem um câncer, né? E consiga fazer a gestão desse cuidado costurado entre os níveis de atenção, né? E sem deixar ela percorrer a rede
enfrentando inúmeras barreiras de acesso, né? Você destacar que vão ser poucas mulheres que vão ter essa necessidade, né? Mas quando você tem uma desorganização da rede, o número dessas mulheres aumenta. Mas se você consegue fazer um rastreio organizado, você tem um menor número de mulheres que consegue fazer a gestão, então, desse cuidado, a navegação desse cuidado de forma organizada. Muitas vezes a gente tem toda uma dificuldade que o racismo institucional na saúde, ele se coloca, né? De que forma essa mulher é acolhida nas unidades de saúde? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, né, muitas vezes é um exame de rastreamento e o profissional, ele sequer para um momento para explicar, né, o preconceito, né? E aí, essa não informação vai gerar um processo de complicação e essa mulher, muitas vezes, não volta mais na unidade. Então, é sair da nossa caixinha, eu, enquanto gestora, sair da minha mesa e ir para a comunidade para discutir com essas mulheres na comunidade, né, sobre temáticas como o câncer do colo uterino. E como foi dito por Mariana, é a navegação do cuidado, é a continuidade, e que esse sistema de informação vai começar na atenção primária até a terciária. E também falamos aqui do projeto lançado pelo governo recentemente em Pernambuco. Todo recurso é bem-vindo e, é claro, o Congresso pode ajudar. Essa temática que a gente está discutindo hoje é uma temática específica nossa. É sobre nossos corpos, é sobre nossa vida, né? Sobre nossa saúde. O que é que a gente pode ir amadurecendo e transformar em resolução, em projeto de lei, em atuação, como o Senado pode ajudar nas campanhas, né? Eu acho que isso também nos soma. Nos soma vocês a nós e nós a vocês. E ela perguntando o que é que o Senado pode fazer, eu acho que uma das coisas importantes, senadora, é, no momento da discussão da lei orçamentária anual, da LOA de 2024, poder a senadora trabalhar muito fortemente recursos no âmbito da saúde que possam ser alocados para a ampliação desse projeto a nível nacional. Isso eu acho que é uma questão muito importante, fazer disso uma bandeira da senadora Tereza Leitão, para que esses recursos sejam incluídos e garantidos para a ampliação desse projeto no âmbito de 2024. Muito obrigada, Mozart. Pode ficar certo de que isso estará na nossa planilha, né? Com muita convicção, com muita vontade de acertar. Então vamos lá, recapitulando, um olhar especial aos vulneráveis. Estado organizado é Estado que cuida. Todos nós somos responsáveis. Acompanhem. Mas a gente ainda precisa avançar quando a gente vai pensar e quando a gente vai discutir, de fato, né, essas políticas públicas, fazendo as suas interseccionalidades, né, trazendo o processo antirracista, anti-LGBT-fóbico, anticapacitista, né, e aí a gente vai entendendo que essa mulher negra, que é lésbica, que tem deficiência, essa mulher, ela vai sofrendo, ela vai acumulando no seu curso de vida, né, cada vez mais pesos, né, e herdando essa dificuldade. Então, quando ela vem para esse cenário e adquire um câncer como de colo uterino, essa mulher ela vai ter desafios diversos dentro do seu curso. Eu acho que esse é um momento em que a gente pode recuperar a liderança, né, que eu acho que importante colocar, o Ministério da Saúde tem retomado esse papel de liderança no campo da saúde, e só com liderança que a gente incentiva, né, e produz outras lideranças, no caso das equipes de saúde, que precisam ter clareza e protagonismo para ver e tratar, para ver e cuidar, para ver e coordenar o cuidado. Então, a gente precisa do teste, a gente precisa do sistema, a gente precisa das pessoas capacitadas e do processo de trabalho, do sistema de informação, da governança. Então, não se vai conseguir mudar essa realidade sem juntar isso tudo. É um tema da sociedade. São as mulheres, né, são as pessoas com útero que estão adoecendo e morrendo sem ter acesso adequado a um atendimento, e é preciso uma ampla mobilização. Tecnologia, mobilização, testes e vacinas. Diga não ao câncer de colo do útero. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.